Bom, e ontem tivemos chegada de reforço, né, no Rio de Janeiro. A nova contratação do Vasco, o suíço Maxime Domingues, chegou ontem, né, no Rio de Janeiro. O sexto e último contratado pelo Vasco na janela de transferências chegou no Rio de Janeiro. Maxime Domingues, meia suíço de 28 anos, desembarcou na tarde de ontem no aeroporto do Galeão para assinar o seu contrato de 4 anos, né, com o Vasco da Gama. É um jogador que é desconhecido, né, de todo o público brasileiro. Quem falar que conhece aí o Maxime Domingues, enfim, tá mentindo, porque jogou em divisões alternativas, vamos dizer assim, né? Jogou na Suíça, jogou na Polônia e há 2 temporadas vinha se destacando no Gil Vicente aí, numa liga um pouco mais conhecida, né, que é a Liga Portuguesa. E agora ele vem aí pro maior desafio, né, da sua carreira, que é jogar no futebol brasileiro. E chegando ontem no aeroporto do Rio de Janeiro, ele foi perguntado exatamente sobre isso, né? Sobre esse desafio de jogar no Vasco da Gama, de jogar na Liga Brasileira. Foi perguntado também o que ele conhece, né, sobre o Vasco, sobre o Brasil, enfim. Ele disse ali que conhecia o Vasco, né, por conta do Romário, que o Vasco é o clube que já teve Romário, etc e tal. Disse que pesquisou alguns vídeos também sobre o Vasco, sobre a torcida do Vasco, que está muito ansioso ali para jogar no estádio de São Januário com a torcida vascaína, e mandou um recado também, né, para o torcedor do Vasco. Você vai conferir aqui tudo nesse corte, que é do canal BTB Esportes, né? O pessoal do BTB Esportes que faz um baita de um trabalho, e ontem estava lá na chegada, né, do Maxime Domingues. Inclusive já está traduzido, tá bonitinho. Deixa aqui também o agradecimento ao pessoal do BTB Esportes. Então confira como foi aí essa chegada do Maxime Domingues no Rio de Janeiro e as suas primeiras palavras como jogador do Vasco da Gama. Maxi, olá, good evening, welcome to Brazil, Max. What motivated you come to Vasco? Yeah, it's just an amazing club. I'm so happy to join this amazing club, this historic club from Brazil. It's the pace of football, so I'm happy to be here. Welcome to Vasco, welcome to Brazil. We know that you play in different positions in Portugal and Poland too, but where do you feel the more comfortable? You are midfielder, a winger, right winger? I think I can play both positions. I can play in the middle, on the side. I come here to help the team, so where I need to play, I will try my best to help the team. Tell me about your feelings right now about the club. It's an amazing feeling. I come here in Brazil. It's like I say, it's the pace of football. I will come with my family. I just want to start to play with these amazing fans. I saw some videos of the stadium. It's just amazing. I can't wait to start. Have you ever studied about Vasco? Yeah, I heard before. It's the club of Romário. Amazing players. I know this. Yeah, like I say, I know this amazing club in Brazil, and I can't wait to start. Thank you, Max. Do you know how to sing A Barreira Vai Virar Base? Right now. Thanks. See. Maxime, Yes. give you a message for Vasco fans. Hi, Vasco fans. I'm really glad to be here and see you soon on the stadium. E, né, Maxime Domingues, reforço do Vasco da Gama, nosso último contratado aí na janela de transferências. Lembrando que agora tem até a próxima segunda-feira para o Vasco contratar um jogador que está livre de contrato, né? E a prioridade é zagueiro. O Vasco vai ter que buscar um zagueiro aí nessa janela de jogadores aí sem contrato. Bom, vamos falar agora aqui sobre o Adson, né? Porque a chegada do Maxime Domingues também foi muito por conta da lesão do Adson. O Maxime consegue jogar ali pela direita. E ontem o Adson passou pela sua cirurgia, né? Foi realizada na tarde de quarta-feira com sucesso a cirurgia para corrigir a fratura na tíbia da perna direita do Adson, atacante do Vasco. Ele passa bem após o procedimento e vai começar a sua reabilitação aí nos próximos dias. O prazo para a recuperação estipulado ali pelo Departamento de Futebol do Vasco é de 10 a 12 semanas, o que significa que Adson só voltará a ficar à disposição ali no fim de novembro, ou seja, reta final com a temporada praticamente terminando. O Adson vinha sentindo ali dores crônicas na perna direita e exames ali constataram, né, que ele sofreu uma fratura por estresse. Então o Adson passou pela cirurgia, deu tudo certo, mas vai perder aí praticamente a temporada toda. Não volta mais a jogar esse ano, bem provavelmente. Boa recuperação aí pro Adson. Para encerrar esse vídeo aqui,
vamos falar da polêmica de ontem à noite, né? Porque Pedrinho e John Textor trocaram farpas publicamente aí pela internet, né? Ontem teve uma reunião de alguns representantes do futebol brasileiro sobre o fair play financeiro, né? Isso está acontecendo muito para os clubes pressionarem o Botafogo. E o dono da SAF do Botafogo, o John Textor, se mostrou ali surpreso. Fez uma publicação ali dizendo que estava surpreso com a presença do Pedrinho, presidente do Vasco, nesse encontro sobre fair play financeiro. Abre aspas aqui para o que disse o John Textor. Vamos começar definindo o que é fair play financeiro. A forma que usam o termo aqui no Brasil não é a definição correta. A palavra tem sido usada em vão. Obviamente, todo mundo quer o fair play, que é um jogo justo. Se vocês forem no meu site, vão ver uma publicação sobre o que é fair play financeiro. E ele prossegue dizendo: eu recentemente conheci o Pedrinho do Vasco. Eu tenho conhecimento do contrato de SAF que o Vasco fez com a 777, que tinha um valor de investimento muito mais alto que o do Botafogo. Foi uma surpresa para mim saber que o Pedrinho estava nessa reunião, que eu não fui convidado, discutindo temas como limite de investimento. Porém, se a 777 ainda estivesse hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como está investindo o Botafogo. Fecha aspas para o que disse o John Textor. E aí o Pedrinho respondeu, né, essa publicação do John Textor dizendo o seguinte, abre aspas aqui para o Pedrinho. John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao falar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo CEO Carlos Amodeu. Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777, mas agora ele diz conhecer o contrato da Vasco SAF. John Textor mostra que não entendeu uma única linha e não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em relação societária que não lhe interessa? As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada e ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e me ensinou a não mentir. Fecha aspas para o Pedrinho, que basicamente na nota disse que o Textor não sabe de nada e chamou o Textor de mentiroso. Esses dois aí, enfim, ora eles estão se abraçando, ora eles estão trocando farpas. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!